Oi pessoal, meu nome é Renata Carijó, eu sou engenheira ambiental de formação e hoje eu sou consultora e educadora ambiental na CARP Projetos Socioambientais, que é uma empresa que tem como objetivo transformar espaços em busca de sustentabilidade e harmonia. E uma das formas que a gente faz isso é olhando para os nossos resíduos. Nós somos parceiros do LiveMundi desde a primeira edição, em 2016, e a gente era responsável pela gestão de resíduos do evento. Ah, mas o que é isso? A gente cuidava para que todos os resíduos gerados no evento fossem descartados de forma ambientalmente correta. Então a gente contratou uma cooperativa para que elas levassem os materiais recicláveis para serem triados e encaminhados para reciclagem, uma empresa para levar tudo aquilo que não servia para reciclagem ou para compostagem, e nos 2 últimos anos conseguimos fazer com que os resíduos orgânicos fossem levados para a compostagem. E esse ano, como estamos todos nas nossas casas, a gente vai cuidar para que você, dentro da sua casa, possa também contribuir para que esse mundo aqui que a gente vive fique um pouquinho melhor. Então hoje eu estou aqui para mostrar para você, na sua casa, como você vai cuidar do seu ambiente para que você também possa viver num ambiente mais sustentável e mais harmônico. Então vou começar com uma reflexãozinha aqui com vocês. Tudo que a gente consome, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia é um pedacinho de terra. De terra que eu digo é o nosso planeta Terra, tá? Então a gente tem uma garrafa de vidro, ela veio da areia. Um plástico veio do petróleo lá no fundo do mar. E a gente pega esse pedacinho de terra, transforma esse pedacinho, utiliza da forma que a gente quer e depois a gente descarta. E aí você deve estar se perguntando, pô, Renata, mas se tudo isso é um pedacinho de terra, qual que é o problema de eu descartar depois, né? Não é um pedacinho de terra, a terra não vai gostar disso de volta? Não, porque quando a gente pega esse pedacinho de terra, a gente transforma de uma forma que a terra não quer esse pedacinho depois. É como se você fosse emprestar um vestido para uma amiga sua, utilizar numa festa. Aí você empresta o seu vestido todo lindo para ela vai, usa o vestido e quando ela te devolve, ela te dá um pneu. O que você vai fazer com o pneu? Você nem tem carro, você anda, sei lá, de bicicleta. Não serve, né? É isso que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente quando a gente não cuida para que essa transformação tenha novamente um caminho que a terra depois goste desse... Não vou nem dizer que é um presente, porque não é um presente que a gente está dando para ela, né? Então o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que a gente comece a repensar tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente não pode mais utilizar os materiais no que a gente está fazendo, consumindo, comprando, sem pensar de onde que esses materiais vieram, como que eu vou cuidar para que ele chegue da forma mais adequada para uma reciclagem, para uma compostagem, ou até mesmo descartar na lixeira. A gente precisa se responsabilizar pelos resíduos que a gente gera no nosso dia a dia. E eu estou aqui para ajudar a vocês nessa missão. Então vamos lá, o que a gente mais gera, né, em casa assim? A gente gera muito garrafas de vidros, copinhos de plástico, isso daqui tudo foi o que eu consumi de manhã, tá? E aí trouxe aqui para mostrar para vocês que não é nada de outro mundo, eu sou uma pessoa exatamente igual a vocês e eu também tenho que cuidar para que os resíduos na minha casa tenham a sua melhor destinação. E aí, quando a gente começa a prestar mais atenção naquilo que a gente está gerando, a gente, de fato, começa a pensar, ah, meu Deus, mas será que isso aqui é aqui, ou é no reciclável, ou é no rejeito, é no orgânico? Eu vou trazer um pouquinho dessas nomenclaturas para vocês daqui a pouco, para a gente ficar mais íntimo daquilo que a gente está gerando. Então, como que eu faço na minha casa? Eu tenho uma separação em 3 frações, que são os recicláveis, os rejeitos e os orgânicos. Eu trouxe aqui para facilitar um pouquinho, para a gente trabalhar um pouquinho com essa nomenclatura, que a gente tem 3 tipos de materiais que a gente gera no nosso dia a dia. Renata, nunca ouvi falar nessa palavra rejeito. Ela é um pouquinho estranha mesmo, mas fica muito fácil se a gente começar para ela e pensar assim, rejeito é aquilo que não tem jeito. Então vamos lá, recicláveis. Os materiais recicláveis são aqueles um pouco mais fáceis da gente já saber o que é, o que não é. Sempre tem aquelas lixeiras em várias categorias, né? Papel, plástico, metal, vidro, e a gente já está mais familiarizado com esses materiais. Inclusive, eles representam
quase 30% do que a gente gera no nosso dia a dia. Então, tudo aqui, a garrafa de vidro que a gente consome é reciclável, o copinho de plástico, esse daqui eu já vou falar que não é reciclável, eu já vou explicar por quê. Né? Essas embalagens que vêm muito em comida, que a gente encomenda para chegar em casa, principalmente nesse momento que a gente está passando, é reciclável. Então, a gente tem primeiro essa categoria que são desses materiais. Os resíduos orgânicos são os restos de comida que a gente gera. Isso daqui foi meu café da manhã, como vocês podem ver, uma banana e um mamão. Isso daqui, restos de frutas, cascas de legumes, o resto de comida que a gente come, esses são os resíduos orgânicos. Esse sim é um pedacinho de terra que a terra gostaria de receber de volta. Ele é o único de todos esses materiais que a gente gera, que se a gente tivesse num lugar, no meio de uma floresta, e descartasse isso aqui lá no chãozinho da floresta, não ia ter problema. A gente ia chegar lá uma semana depois e ele não ia mais estar lá. Agora, se a gente descarta essa garrafa de vidro aqui, no meio de uma floresta, volta lá uma semana depois, eu tenho certeza que ela vai estar lá. Daqui a 100 anos, ela vai estar lá. Então, comecem a tratar os resíduos de vocês como pedacinhos de terra, para você ver se a relação de vocês com eles também não vai mudar. Tá bom, Renata, e agora? E o rejeito, aquilo que não tem jeito? Essa categoria, para ficar fácil, seria tudo aquilo que não é reciclável e nem é orgânico, é aquilo que é o rejeito. Mas tem algumas particularidades. Por exemplo, como eu falei aqui, esse copinho, que é aquele copinho que a gente consome, né, esperando ali no consultório médico, em todo lugar, graças a Deus, hoje em dia já não tem mais tanto, né? Mas aquele copinho que você consome, 2 minutos depois, você já descartou. Esse copinho, ele até, por ser de plástico, ele poderia ser reciclável, mas ele precisa de uma quantidade muito grande para valer a pena para que ele seja reciclável. É a mesma coisa do cotonete. O cotonete é o quê? Uma haste de plástico com 2 partezinhas de algodão. O algodão vai estar sujo, porque você vai ter utilizado o cotonete, então você não vai colocar no reciclável. Agora, essa hastezinha de plástico, você vai pensar, poxa, mas não é plástico? É plástico. Mas olha o tamanhozinho dessa haste. É muito pequeno. Para a gente reciclar isso, a gente precisaria ter, de repente, esse salão inteiro aqui do Parque Lage de cotonete para que isso fosse economicamente viável de ser reciclado. Então, tem alguns conceitozinhos, sim, mas não é nem chatinhos, mas que a gente precisa parar para pensar um pouquinho para a gente entender em qual lixeira a gente colocaria. Já vou me aprofundar neles daqui a pouquinho para vocês. Então tá, na sua casa você pode separar em 3 frações, que seria do reciclável, do orgânico e do rejeito. Como que eu faço na minha casa? Eu deixo todos os materiais recicláveis naquela tina de gelo mesmo, de plástico assim, que é na verdade para você botar bebida. Eu coloco meus materiais recicláveis nesse compartimento. Meu orgânico fica naquela lixeirinha do lado da pia, que todo mundo tem. Eu coloco todas essas cascas de frutas que eu utilizo no café, no almoço, coloco ali. E o rejeito é aquela lixeirinha normal de pedal, onde fica também ali dentro da minha cozinha. Ah, Renata, mas eu não tenho como separar o orgânico, porque eu não vou compostar, eu ainda não estou nesse passo, não vou colocar no meu minhocário. Tudo bem. Aí você vai fazer o seguinte, você vai separar em 2 frações. Você vai colocar o rejeito junto com o orgânico e os materiais recicláveis. É muito simples, gente. É você colocar, além da lixeira que você já tem de pedal com tampa, que provavelmente todo mundo que está assistindo esse vídeo é a lixeira que tem em casa, você vai separar um outro recipiente e eu aconselho que seja um recipiente aberto para os recicláveis. Por que um recipiente aberto? Porque quando a gente olha para os nossos resíduos, a gente dá um trato para eles de uma forma diferente. Quando a gente coloca os rejeitos e os orgânicos naquela lixeirinha com pedal e tampa, a gente abre, joga lá, a gente não quer mais saber, não quer saber para onde vai, não quer nem ter mais assunto com aquilo. Além do que, os recicláveis precisam estar limpos e secos. Ai, Renata, que saco, agora você vai ter que falar que eu vou ter que limpar tudo que eu gero. Vai. E não é muito difícil assim, né, gente? Você acabou de tomar um pote de iogurte, você terminou de comer aquele iogurte, você tá tudo sujo ali dentro.
Se você tiver o seu recipiente aberto na sua casa, eu tenho certeza que você não vai colocar aquele recipiente sujo direto naquela tina ali de gelo ou naquela, enfim, cesta que você tem ali. Você vai dar uma lavadinha porque você mesmo não quer que aquele material atraia nenhuma barata, nenhum outro vetor. Então, por que você faria isso para que outra pessoa tenha acesso a esse material? É esse o pensamento que a gente tem que ter. A gente limpa os recicláveis não porque eles não poderiam ser reciclados caso eles estivessem sujos, mas porque aqui no Brasil, o trajeto que esse material faz até ele chegar na reciclagem passa por várias etapas, ele fica dias armazenados em diferentes locais e se você entregar um material sujo, esse material vai atrair vetores. Da mesma forma que vai atrair se você tiver esse material sujo na sua casa. Então a minha recomendação é para que você tenha uma cestinha bonitinha, faz com carinho, faz um cantinho bonitinho dos seus resíduos, que você vai ter um apreço maior por eles, você vai cuidar melhor deles. E aí, já que eu entrei um pouco nesse caminho que esse resíduo faz, você também deve estar se perguntando, tá legal, fiz tudo isso, tá linda a minha casa, mas para onde que esses resíduos vão? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Conlurb, que é a empresa responsável pela coleta domiciliar. A Conlurb tem uma coleta seletiva, que ela passa em diversos bairros da cidade, fazendo a coleta desses materiais recicláveis que a gente gera no nosso dia a dia. E aí, o que a Conlurb faz? Ela passa lá na porta dos prédios, coleta esse material reciclável, leva para um ponto de triagem, para um ponto de uma cooperativa. Nesse local, a cooperativa vai triar o material. O que é isso? É separar plástico de vidro, de metal. O próprio plástico, ele é separado em diferentes materiais. O plástico filme, o plástico duro, o vidro, dependendo da cor, também é separado. E depois que ele é triado, esse material, na cooperativa, ele é encaminhado para a reciclagem. Nossos resíduos orgânicos, infelizmente, não temos aqui no Rio de Janeiro. A gente até tem, na verdade, um pátio de compostagem lá no Caju, mas esse serviço não é feito pela prefeitura dessa forma separada. Então, hoje, se você for separar o seu material para a Conlurb levar, você tem que separar só em reciclável, em rejeito e orgânico. O orgânico, o ideal seria que ele fosse compostado. Ah, mas o que é isso? É a transformação natural que acontece com restos de frutas, de cascas de legumes. Se você deixar numa terra, ele vai se decompor por alguns micro-organismos e vai virar terra novamente. Esse resíduo representa quase mais de 50% do resíduo que a gente gera no nosso dia a dia é de orgânico. Ou seja, ele poderia estar recebendo um tratamento um pouco diferente do que a gente dá para ele hoje. E o rejeito, que é aquilo que não tem jeito, vai para um aterro sanitário. O que é um aterro sanitário? É um espaço onde a gente tem todo um tratamento, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é todo apropriado para receber essa quantidade de resíduos e a gente tampa esses resíduos, é como se a gente enterrasse mesmo o resíduo e deixasse lá. Ah, fica aí uns anos e aí daqui a pouco a gente não vai abrir isso de novo, porque vai ter muito material lá que a gente nem vai ter se decomposto. Então, o que acontece? Depois que esse aterro sanitário tem o tempo de vida útil dele acabado, a gente tem que buscar um outro espaço para enterrar essa quantidade de resíduo. Aí é que está o problema. A gente tem, na maior parte dos resíduos que a gente gera, resíduos que poderiam ser reciclados ou compostados. Só que isso não acontece porque a gente, na nossa casa, não faz a separação adequada. A gente não tem o nosso cantinho do reciclável, do orgânico e do rejeito. Então, voltando para o esquema da coleta seletiva que deve ter na sua cidade. A maioria delas acontece assim, em duas frações, do reciclável, do orgânico e do rejeito. Renata, então tá, vamos trabalhar com essa forma mais simples agora. Separei tudo bonitinho dentro da minha casa. Como que eu faço para garantir que esse material vai ser recolhido? De novo, eu estou falando aqui do Rio. A coleta seletiva da Conlurb, ela passa em dias específicos, em locais específicos. Então, você precisa entrar no site da Conlurb e coloca lá, coleta seletiva. Eles têm uma planilha, que você baixa a planilha, coloca o seu endereço para ver se ela passa na porta da sua casa.
Se ela passar na porta da sua casa, você precisa se certificar que esse resíduo reciclável está sendo colocado no dia que a Conlurb vai passar, em sacos transparentes. Por que sacos transparentes? Porque eles precisam saber, certificar que você está colocando ali só material reciclável. Você não está colocando ali resto de casca de banana, de mamão, um vidro quebrado ou remédio. Então, eles precisam garantir que aquilo ali está bonitinho para que eles possam levar. Então, você acessou lá a planilha, passa na sua casa, coloca em sacos transparentes no dia certinho, que ele vai coletar, vai levar para a triagem e isso vai ser encaminhado para a reciclagem. Renata, meu prédio não faz coleta seletiva. E agora? Você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai continuar vendo se a coleta passa na porta da sua casa. Se ela passar, você pode se responsabilizar por isso e colocar no local e no dia adequado. Ou você também pode ser um grande agente transformador do seu prédio e começar a conversar com os seus vizinhos e falar, olha, gente, passa a coleta seletiva aqui na porta do nosso prédio. Vamos começar a separar, né? Não é tão difícil assim, é só ter saco transparente para os recicláveis e um outro de saco preto misturando restos de comida e aquilo que não é reciclável. É muito simples, é muito mais fácil do que a gente pensa. Agora, os casos em que a coleta não passa na porta da sua casa. Aí, de fato, você vai ter um trabalhinho a mais, que é dar uma pesquisada em pontos de coleta seletiva. O que são pontos de coleta seletiva? Eles até chamam de ponto de entrega voluntária, são os PEV. São locais nas cidades que têm já pontos que recebem esses materiais. E esses pontos, muitas vezes, não tem só de material reciclável no sentido de plástico, vidro, papel. Eles têm também espaços para você colocar pilha, resíduo eletrônico, que também é uma outra categoria que não pode ir junto naquele saco transparente que a coleta seletiva vai pegar. Já vou entrar neles daqui a pouquinho para falar disso com vocês. Então, se você não tem a coleta da prefeitura passando na porta da sua casa para você fazer essa separação, faz esse trabalhinho a mais, descobre se tem alguns supermercados que já têm esses pontos de coleta, algumas iniciativas dentro das cidades dão desconto em conta de luz, dão desconto em alguns outros. Você tem alguns benefícios quando você faz essa entrega voluntária dos seus materiais. E, gente, é só a gente mudar um pouquinho o nosso olhar. Eu tenho certeza, agora está um pouco mais difícil, né? A gente não está saindo de casa para fazer isso, mas no dia a dia, indo para o seu trabalho ou indo visitar um amigo, começa a reparar, vai no supermercado e pergunta, vai na farmácia e pergunta. A gente precisa estar um pouco mais ativo. A partir desse momento que vocês já estão olhando para isso, vocês vão ver que o olhar de vocês vai mudar. Vocês não vão mais conseguir entrar no supermercado que tem um ponto de coleta seletiva e não falar, olha, aqui tem um ponto de coleta seletiva. E aí você vai passar a levar os seus materiais para lá. Então, se você não tem, você vai dar aquela pesquisada e vai ter que entregar. E se você tem, você vai ter que ser aquele agente transformador, talvez do seu prédio, conversar com as pessoas, para mostrar para elas que não é tão difícil assim. Renata, não tem espaço na minha casa. Um amigo meu outro dia falou isso. Não tem como. Só tem espaço para uma lixeira, eu moro sozinho, espacinho apertadinho, minha cozinha é toda pensada, a máquina de lavar em cima, quase do lado da lixeira e tal. Aí a gente tem que usar um pouquinho da nossa criatividade, né, gente? Na casa dele, ele me mandou uma foto da cozinha dele. Aí tinha a lixeira, uma parede sem nada, né, a máquina de lavar, enfim. Aí eu falei, poxa, por que você não coloca uma prateleirinha ou prega uma cestinha mesmo na parede e você coloca os seus materiais recicláveis ali em cima da lixeira que você está usando no seu comum? Aí ele, não tinha pensado nisso e tal. Então, é só uma questão de realmente transformação de olhar. A gente olhar os ambientes que a gente está e pensar, como eu posso tornar esse ambiente mais sustentável? E aquilo que eu falei lá no início, né? A gente busca transformar os espaços em busca de sustentabilidade e harmonia. Um espaço mais organizado, um espaço pensado em conjunto com a natureza, em conjunto com o nosso planeta Terra, vai ser um espaço também mais harmônico. Então, agora entrando um pouquinho mais nas particularidades dos materiais. Eu imagino que vocês ainda estão com várias dúvidas, a gente recebeu várias perguntas sobre essa separação, e aí vou atentar para o fato de os materiais estarem limpos e secos. Aqui vocês podem ver, esse material foi de uma comida consumida ontem,
talvez vocês não consigam ver muito bem no vídeo, mas ele está um pouco engordurado. Eu passo aqui minha mão, vou até ter que lavar a mão depois, dá para ver aqui nos meus dedos, ó, tá com gordura aqui na minha mão. Isso é para mostrar para vocês que você não precisa passar esponja, esfregar e tá com aquele pote brilhante. Você só precisa garantir que não vai ficar um resto de resíduo aqui. Para você não colocar na sua cesta linda, maravilhosa que agora você vai ter na sua casa e atrair o vetor. Da mesma forma que ele não vai chegar na cooperativa de reciclagem, ficar lá esperando alguns dias até que ele seja encaminhado para reciclagem e atrair vetor para o espaço que tem essas outras pessoas trabalhando. Então é isso, você vai passar aquela aguinha, de repente deixa os recicláveis na pia mesmo, enquanto você está lavando a louça, porque essa água já vai dando aquela lavada. Então, a gente precisa estar com eles limpos e secos, assim, que eu digo, é só não estar encharcado, né? Mas isso aqui já poderia colocar para reciclagem. Ou também, você lava muito bem e começa a utilizar isso como pote na sua casa. Eu já tenho muitos potes desses na minha casa, então esse daqui, de fato, vai para reciclagem. Mas isso é uma outra forma da gente repensar os materiais que a gente utiliza, né? Reutilizá-los antes também da gente enviar para a reciclagem. Aí vamos começar aqui. Começa a pensar naquilo que você consome. Essa balinha aqui eu comprei no Sinal outro dia. Aí ela vem com esse papel aqui, que é, né, meio papel, tipo um papel cartão assim, e esse plástico. Você tira o plástico e já separa aqui o papel do plastiquinho. Aí você já fica, será que eu vou consumir essa bala ou não? Olha quanto material, olha quanto resíduo eu já estou gerando numa balinha que eu quero consumir e vai acabar em menos de meia hora que você faz o trajeto, porque essa bala aqui vai embora em 2 segundos, né? Então, você começa a repensar isso também. Isso daqui também poderia estar indo para o reciclável. Remédio. A gente recebeu algumas perguntas em relação a isso. Essa embalagem aqui, como vocês podem ver, tem o símbolozinho aqui, ó, do reciclável. Essa embalagem poderia ir para a reciclagem. A bula também poderia ir para a reciclagem, afinal, ela é um papel. Então, isso daqui a gente pode colocar na reciclagem. Agora, o remédio, que não é esse aqui, mas essas embalagens de remédio, por elas terem tido contato com o remédio, elas não podem ir para a embalagem do reciclável. Apesar disso daqui ser plástico, né? Aqui também tem uma parte metalizada. Mas quanto mais material a gente tem em uma embalagem, mais difícil é para que ele seja reciclado. No caso do remédio, é por uma questão de contaminação mesmo. Então, qualquer frasco que você utilizou, que tem ali um resto de xarope, ou mesmo esse aqui, que tem contato com as cápsulas, a gente precisa destinar de forma diferente, não vai poder botar no reciclável. Então, o ideal é que você tenha contato com alguma farmácia que tenha esse posto de entrega voluntária de materiais, porque eles são obrigados a receberem esses materiais de volta para que eles deem uma destinação diferente, que é a incineração, ou seja, eles vão queimar isso daqui para garantir que não tenha nenhum contaminante naquele local. Então, é uma forma diferente dessas que a gente está fazendo aqui, que a gente faz na nossa casa. A caixinha de ovo, essa daqui também é reciclável, tá? Aí eu estava tentando tirar aqui o papel, que é outro trabalho que dá. Você não precisaria tirar esse papel, tá? Eu só fiz isso para mostrar que quanto mais material, pior é na hora de você separar. E seria melhor se eles tivessem aquela embalagem que só entra e sai assim, que algumas caixas de ovo tem, que aí você consegue separar em 2 e já deixar ali separadinho. Então, essa caixa de ovo também poderia estar indo aqui para o reciclável. A garrafa de vidro também pode ir para o reciclável. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre esse material. O vidro é um material maravilhoso, porque você pode encaminhar ele para reciclagem, infinitas vezes, na verdade, e ele vai continuar sendo vidro. Você moe e transforma em vidro, você moe e transforma em vidro, você moe e transforma em vidro, infinitas vezes, diferente do plástico, que você encaminha para reciclagem, e ele tem um número limitado de vezes que você pode fazer a transformação. Então, qual é o problema do vidro? O problema do vidro, assim como de outros materiais, é que ele não tem um valor de mercado na reciclagem alto. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando vem um agente ambiental, um catador, olhar para esse material ou para uma latinha, ele vai preferir recolher a latinha, porque a latinha, no mercado de reciclagem, vale muito mais do que o material de vidro. Imagina aqui, a latinha, vocês sabem que a latinha, se a gente joga no chão, a gente amassa com o pé. É que eu não estou com a latinha aqui, mas vamos usar esse copinho aqui como se fosse a latinha.
Eu amassei, olha o tamanho que fica essa latinha, olha o tamanho que fica esse vidro. Imagina a quantidade de latinha que eu não posso colocar dentro de um caminhão e a quantidade de vidro que eu não vou conseguir colocar. O vidro vai ser muito menor do que essa quantidade de latinha. Então, se o valor de mercado daquele material for baixo, as pessoas não vão querer levar o seu material. Então, aí a gente entra numa outra questão. Além dos materiais serem recicláveis ou não recicláveis, a gente tem que pensar se na cidade que eu estou, o material está sendo recolhido. E isso não é igual para todas as cidades. Então, eu não posso falar aqui para vocês que, com certeza, o vidro é um pouco mais, mais comum em todos os locais que não tem um valor de reciclagem alto. Mas, dependendo do material, em uma cidade vai valer a pena para a pessoa recolher e encaminhar para reciclagem e para alguns outros locais não vai. Então, sim, você vai ter que dar aquela pesquisadinha para ver se esse material tem um valorzinho mais alto ou não, qual é o material preferível de você utilizar. Essa foi uma outra pergunta que a gente recebeu. Que materiais que eu devo evitar? E aí tem os materiais que não são recicláveis e os que, dentro dos que são recicláveis, prefira utilizar aqueles que têm maior valor no mercado de reciclagem. E aí aqui eu já estou falando para vocês, quem é do Rio de Janeiro, consuma latinhas ao invés de garrafas de vidro, porque esse material tem maior chance de chegar de fato na reciclagem e não vai ser abandonado no meio do caminho. Além do que, o vidro, em particular, a gente precisa ter um cuidado maior, porque se ele quebrar, por favor, não descartem ele junto do rejeito, sem ter um cuidado com ele. Imagina se você deixaria aquilo ali para, se outra pessoa dentro da sua casa fosse manusear aquele resíduo, aquela lixeira. Você ia deixar ele de qualquer jeito? Eu tenho certeza que não. Então, quando você quebra alguma garrafa ou algum recipiente de vidro, a gente precisa embalar num jornal, embalar em papel, sinalizar que aquele vidro está quebrado, porque outras pessoas vão manusear aquele saco, aquele resíduo, até que ele chegue ou na reciclagem ou no aterro. Então, a gente precisa ter cuidado, não só com a nossa terra, né, falando dos resíduos, mas com as pessoas que estão manipulando e mexendo naquele resíduo até que ele chegue no seu destino final. Então, em relação ao vidro, é um pouco isso. E aí, puxando um pouco para outros materiais dessa categoria, que em alguns locais são recicláveis, em outros não. O isopor. Eu nem tinha isopor na minha casa para trazer de exemplo para vocês, mas fujam das bandejinhas de isopor que vocês veem nos mercados. Por quê? Porque apesar dele ser um material reciclável, ou seja, ter tecnologia para que esse material seja reutilizado, né, reciclado, ele em muitos locais não o é. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não é. São poucas as cooperativas que recolhem o isopor. Então, o que acontece com o isopor? Além dele ser aquele material super leve, que você piscou, voou, já foi parar aqui no meio da floresta do Parque Lage, foi parar no meio da praia, se você separar no material de reciclável, vai chegar lá na cooperativa ou em outro lugar, ele vai ser descartado novamente e vai lá para o aterro sanitário, encapsulado e enterrado e perdendo dinheiro lá dentro daquele local. Então, não usem isopor. Esse é o recado que eu também tenho para dar para vocês. Entenda quais são esses materiais. A gente realmente precisa daquela bandejinha de isopor, não tem um outro material. E aí agora eu também falo com as pessoas que estão aí, que são produtores, tanto de alimentos quanto de qualquer outro produto, né? Quais são as embalagens que você está entregando para o seu consumidor? Você está entregando durex, fita crepe, nada disso é reciclável. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Outro dia eu também estava procurando uma caixa daquelas que você uma caixa de papelão, daquelas que só encaixa para você não ter durex, você não ter fita crepe para embalar, e eu não achei do tamanho que eu queria. E aí eu estava usando uma caixa com fita crepe e durex, com o meu coração doendo, porque eu ia estar gerando já, entregando para uma pessoa, dando a responsabilidade para outra pessoa, para quando chegasse o produto na casa dela, ela que tivesse de dar um jeito naquilo ali. Então, assim, nós produtores também temos que nos responsabilizar e pensar quais são as embalagens que eu estou entregando para o meu consumidor. Ah, essa embalagem é reciclável, não é reciclável? O que eu posso mudar aqui para tornar essa experiência também mais prática para o consumidor e que ele também consiga dar um descarte adequado. Afinal,
os grandes produtores, e aí eu estou falando de pequenos produtores, mas os grandes produtores, os produtores de garrafas de vidro, de latinha, do plástico, também têm responsabilidade nessa história. As grandes empresas são responsáveis por recolher aquilo que elas colocam no mercado. Isso se chama logística reversa, que é você voltar para o local de produção aquela garrafa que você colocou para circular. Então, falamos aqui também do isopor, né, do vidro, pensando nisso. Mais o probleminha lá do cotonete, né? Cotonete, bom, talvez não seja nem recomendado você limpar o seu ouvido com cotonete, eu já ouvi isso algumas vezes, posso estar aqui me enganando, mas que isso daqui nem deveria ser utilizado, você limpa lá mesmo com uma toalha. Então, isso daqui, além de fazer mal para o meio ambiente, também deve estar fazendo mal aí para o seu ouvido. Então, essa daqui a gente não quer mais utilizar. Esse copinho aqui, também já falamos sobre ele, vai aqui no rejeito. Essa embalagem aqui, essa daqui eu até vou... Tem um setor na minha casa que é só de embalagens de papel e de papelão, porque eu utilizo isso na minha composteira. Então, esse material aqui, ele poderia ser já colocado direto no seu minhocário ou destinado para a compostagem. Mas se você não tiver essa forma de você descartar, você coloca no reciclável ou então você reutiliza, né? Meus amigos, coitados, coitados não, porque agora eles só ganham presente com embalagem reutilizada. E aí eu adoro também quando não tem a logo já estampada, porque aí eu escrevo e aí eu faço as minhas artes aqui. Então, eles já até, hoje em dia, eles já até gostam, porque eu faço algumas coisas criativas e fica mais personalizado, né? Você utilizar, você reutilizou, ressignificou. Eles no início estranhavam um pouco, hoje em dia eles adoram. Eu reutilizo também, sabe o quê? Convite de casamento. Aqueles convites maravilhosos, todos duros, cheios de flor, tudo enfeitado. É claro que eu não utilizo a parte do nome dos noivos, né? Eu corto aqui num pedacinho e aí eu utilizo aquilo como um cartão para dar de presente para alguém. Hoje em dia tem uma amiga minha que até me dá de volta nos meus aniversários cartões que ela agora reutiliza e aí a gente tem essa brincadeira interna de ficar se dando cartões de aniversário com reaproveitamento de convites de casamento. Então fica a ideia para vocês aí reutilizarem esses convites maravilhosos que são uma fortuna para você dar um significado melhor do que só colocar aqui no reciclável. Então esse daqui também iria para o reciclável. E aí, como eu falei antes, esse daqui, os resíduos iam para o orgânico, esse daqui nem está tão sujo, poderia colocar aqui no reciclável. Esse daqui eu teria que achar, na verdade, alguma farmácia, algum local que estaria em busca disso. E meu vidro também está aqui. Então, pessoal, não é tão difícil assim fazer a separação dos nossos resíduos, né? Imagina você ter na sua casa uma cesta linda como essa que eu trouxe aqui, que fica na minha casa, para você colocar os seus resíduos recicláveis. Ele fica até um espaço bonitinho para você olhar e pensar assim, ah, que material que está aqui que eu poderia reutilizar. Então, você organizar a sua casa, o seu ambiente, também facilita com que você possa reaproveitar esses materiais. E aí eu falo para vocês, né, reciclagem, gente, não é solução. Ela é a última das coisas que você tem que pensar na hora do descarte do seu resíduo. A primeira delas é a gente pensar se de fato a gente precisa utilizar aquilo, né? E aí eu vou bater na tão batida questão do canudo. A gente de fato precisa daquele canudo? Você utiliza o canudo pelo quê? Uns 2, 3, 5 minutos talvez? Pensa em todo o trajeto que aquele canudo fez até chegar na sua mão para você utilizar por 2, 3 minutos e descartar. Aquele pedacinho de terra que eu falei, lembra? Você usou por 2, 3 minutos e descartou. E aí devolveu um pneu para a sua amiga que te emprestou o vestido. É exatamente isso. A gente não precisa, tem muitos materiais no nosso dia a dia que se a gente parar um pouquinho para a gente pensar, a gente não precisa utilizar. E é claro que aqui eu não estou falando das pessoas que de fato precisam de canudo, tem pessoas que têm alguma deficiência ou alguma... estão em algum hospital, teve uma discussão sobre isso há um tempo atrás. Não estou falando, gente, de quem realmente precisa utilizar esses materiais. O plástico, por exemplo, é um material maravilhoso. A culpa não é do plástico, a culpa não é do canudo.
a culpa é nossa da forma que a gente utiliza esses materiais, né? O plástico, ele tem uma durabilidade muito grande, não é à toa que as nossas fraldas que a gente usou quando a gente era criança estão aí até hoje. As fraldas que meu pai usou, minha mãe usou, estão aí até hoje, porque ele tem uma durabilidade muito grande. Então, se você for utilizar para esse material, para que ele tenha um uso de muitos e muitos anos, tudo bem. Agora, utilizar um material que tem uma durabilidade tão grande para um descarte em tão pouco tempo, não faz o menor sentido, né? E principalmente de um material como canudo ou como aquele copinho de plástico do consultório médico, que não vai ter a reciclagem, que seria o último dos tratamentos que a gente poderia dar, ainda nem vai receber esse tratamento. Então, o primeiro passo é repensar os materiais que utilizamos no nosso dia a dia. Pensa em um, não estou aqui dando nenhuma tarefa difícil, não. Pensa em um que você usa no seu dia a dia. Eu comecei com canudo, fui para o copo de plástico, fui para a sacola do mercado. E aí, quando você vê, você está a louca dos resíduos. Está olhando para tudo, já pensando, isso aqui eu não quero gerar, isso aqui eu não quero gerar. Outro dia, minhas amigas queriam fazer um chá de bebê, aquele negócio de revelação, com um balão. Aí já começaram, a Renata não vai deixar fazer com balão, não. Não vou deixar mesmo, porque você vai botar aquele balão, vai estourar, vai gerar aquele bando de microplástico que não vai ter para onde colocar aquilo, vai ter que jogar lá na lixeira para ir para aterro sanitário, para enterrar aquele resíduo. Então, quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, né? Da onde que veio isso que eu estou utilizando? Para onde que isso vai? Quais são os caminhos que isso vai seguir? Faz sentido mesmo a gente utilizar isso? Não teria uma forma mais criativa? Faz um bolo rosa, um bolo azul, um bolo qualquer cor que você queira para descobrir o sexo do bebê. Não sei, gente, a criatividade está aí, né? Ela é ilimitada. A gente pode repensar as formas como a gente tem utilizado os materiais no nosso dia a dia. E aí, beleza, você repensou e tal, pensou, isso aqui não tem como. Preciso utilizar esse canudo, preciso utilizar esse copo de plástico, preciso utilizar essa embalagem de ovo. Aí tá, aí você vai pensar, eu posso reutilizar esse material? Então, aquela embalagem clássica, né, que vem comida. Essa embalagem aqui, eu posso reutilizar? Poderia, mas como eu falei, eu estou cheia dessas na minha casa. O que eu poderia também é parar de pedir comida e cozinhar mais em casa. Isso também é algo que a gente pode repensar. Mas aí, consumir a comida, não teve jeito, tive que consumir. Então tá. Então, vou cuidar para que ele fique da forma adequada, vou colocar lá no saco transparente, vou colocar no dia da coleta seletiva certinha, vou procurar um ponto de entrega voluntário, vou me certificar que aquele resíduo vai ser cuidado e que ele vai ter o seu caminho ambientalmente adequado. Aí, beleza, utilizei e separei meu material. Recebi uma pergunta aqui que é: Renata, mas legal separar nas 3 frações, isso daqui é maravilhoso. Mas hoje em dia eu não tenho meu minhocário, eu não tenho como separar o meu orgânico. E aí a gente teve até uma oficina de compostagem aqui no Livimundi, que ensina você a fazer isso em casa, mas se você não tem, a Ciclo Orgânica, a empresa do Lucas, coleta esses resíduos na sua casa. Então você entra lá no site deles e eles te entregam um baldinho lindo que deixa lá na sua cozinha. Você coloca esses resíduos durante a semana. No final da semana, eles vão lá, recolhem o baldinho e vão compostar esses resíduos que vai virar terra e que a gente pode utilizar em parques e jardins, no vasinho da sua casa que você está plantando alguma coisa. Então, existem algumas soluções, e aqui eu estou falando do Rio de Janeiro. Você tem que procurar também na sua cidade que outras soluções tem. Tem alguns lugares que já estão começando a fazer compostagem em ambientes coletivos, né? Compostagem comunitária. Então, são locais dentro da cidade em que pessoas se juntam para colocar os resíduos orgânicos ali e trabalhar aqueles resíduos. Então, tem que partir um pouquinho da gente também, fazer essa busca. Eu consigo falar daqui um pouco mais detalhadamente sobre o Rio de Janeiro, porque é a cidade que a gente está, mas com certeza na sua cidade tem alguma iniciativa. E se ela não tiver, você também pode ser o primeiro a dar esse passo e começar a transformar a sua casa. Não estou falando para você transformar já o seu prédio, a sua cidade, vou mudar o mundo. Para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar nós primeiros, né? É clichê, eu sei, mas é verdade. Não tem como eu chegar num ambiente e cobrar de outras pessoas, porque aqui não tem a coleta seletiva, e não tem isso, ou não tem aquilo, se na minha própria casa eu não cuido do que eu gero no meu dia a dia. Como é que a gente vai cobrar de outras pessoas que elas tenham alguma atitude sustentável se eu não estou cuidando daquilo que eu escolhi consumir e escolhi gerar?
né? E aí, de novo, eu estou falando principalmente também de pessoas que têm acesso a esses locais, porque eu sei que aqui no Rio de Janeiro tem locais que nem coleta de resíduo tem. Então, para essas pessoas, o máximo que elas conseguem fazer ainda hoje é ensacar e colocar em algum local longe da casa delas, para que aquilo seja recolhido de alguma forma. Eu estou aqui também focando em pessoas, principalmente que têm esse acesso e que, desculpa, gente, mas a gente está obrigado, sim, a dar esse passo na frente. Então, se o seu prédio tem a coleta seletiva, está tudo prontinho lá, olha só que maravilha de cesta. Coloca essa cesta na sua casa e transforma o seu ambiente num ambiente mais harmônico e mais sustentável. E para terminar, a gente recebeu algumas dúvidas que eu vou ler aqui para ter certeza que vocês vão sair dessa oficina fazendo essa separação maravilhosa na casa de vocês. Então, temos aqui, produtos de limpeza geralmente são recicláveis. Precisamos lavar? E é aquela história que eu falei, gente, é passar uma aguinha, principalmente também para não escorrer. Se você não fechar direito também, você deixou um resíduo do produto, uma hora que você coloca ali na sua cesta lá dos recicláveis e molha tudo aquilo, talvez você inviabilize a reciclagem de alguns materiais. Então, até aquele cuidadinho, passou uma aguinha, descartou e fechou e está tudo certo. Como saber se um material é reciclável quando não tem informação? De fato, é um pouquinho mais difícil. Aí eu acho que a pessoa está perguntando quando não tem informação na embalagem, né? Porque hoje em dia as embalagens já vêm com aquele símbolo de reciclável, indicando que ela poderia ser enviada para reciclagem. Aí a gente pensar, na dúvida, se o material é um papelão, um plástico, um vidro, algum material que você já olha e fala, eu acho que esse material é reciclável, eu colocaria no reciclável. Porque é melhor que lá na cooperativa, no centro de triagem, eles descartem aquilo do que você já impeça que aquele material possa ter a chance de ser encaminhado para reciclagem. Então, se você está muito na dúvida, mas ele está limpo e seco, você pode descartar no reciclável e também pode se informar com uma cooperativa, buscar na internet se de fato aquele material é reciclável no seu local. O que fazer quando o nosso bairro não tem coleta seletiva? E aí foi aquilo que eu já falei durante a oficina. Você, aqui no Rio de Janeiro, você pode ligar para a Conlurb, eles têm um número lá no site deles, e requisitar que a coleta seletiva passe na sua rua. Então, você tem esses mecanismos de cobrança também da prefeitura, uma vez que ela já tenha esse serviço, para que ela atenda o seu bairro e atenda o seu local. E aí cada cidade, como eu falei, cada pessoa numa cidade vai ter que buscar a forma que é para o seu local. De quais embalagens precisamos fugir mais? Falei aqui, mas vou repetir. Isopor, aí não é nem embalagem, né? Mas cotonete, aqueles plastiquinhos do consultório, tudo que é muito pequenininho, esses plastiquinhos, foge desses plastiquinhos. Tá? E as embalagens, obviamente, que não são recicladas na sua cidade ou no seu local, ou até, como eu falei, o caso do vidro, que são recicláveis, mas não são os que têm maior valor de mercado, então procure utilizar aquele que os catadores, as cooperativas estão reciclando. Como lavar ou preparar para reciclagem embalagens demais lacradas como o azeite? O azeite, se você utilizou o azeite todo, é só você fechar e aí você pode guardar, porque, de novo, a questão não é que aquilo inviabiliza a reciclagem, mas sim todo o trajeto que ele faz até chegar na reciclagem, que pode atrair vetores e pode também causar danos à pessoa que está manuseando aquele resíduo. Então, você terminou de usar o azeite, você tampa e você descarta no reciclável sem nenhum problema. Toda embalagem que tem o símbolo de reciclagem é reciclado no Brasil? De novo, é aquilo que eu já falei. Não, porque ele pode estar com a embalagem de reciclável, veio lá do Paraná, uma caixinha de isopor, mas aqui no Rio de Janeiro ele não vai ser reciclado. Então, não, a gente tem que se informar para saber se no local que você está, você pode enviar para reciclagem. E aí, não está aqui, mas o que eu ia falar antes também sobre as pilhas e os resíduos, o lixo eletrônico, né, que a gente chama. São os computadores, aqueles fios, aqueles cabos, que todo mundo tem aquela gavetinha em casa, eu aposto. Se eu estou falando aqui, vocês já estão pensando e rindo que tem aquela gavetinha que vocês botam o celular, desde o celular da cobrinha está lá na gaveta, e você não sabe o que fazer com aquilo. Tem algumas empresas responsáveis hoje por coletar aquele material na sua casa, ou também em pontos voluntários de coleta seletiva.
busque informações, procure saber onde que estão essas empresas, que algumas até buscam na sua casa e outras você tem que ir para descartar. Pilhas também. Muitos desses postos, até em supermercado, hoje em dia tem lá um container, às vezes até só de pilha, nem tem as outras categorias. Você tem que separar, juntar, armazenar de uma forma segura, e aí não é só colocar na gaveta, coloca num potinho de vidro e tal. Não deixa aquilo passar muito tempo também, porque a pilha, dependendo do calor, ela pode explodir, não é à toa que a gente já explode em controle remoto. Então a gente tem que ter um cuidado, porque ela tem contaminantes ali que podem fazer danos à nossa saúde, danos também ao meio ambiente. Lâmpadas. Também, a gente não pode pegar a lâmpada e porque tem vidro, colocar no reciclável. Você tem que separar e hoje em dia também tem empresas já que coletam esse material ou que já recebem esse material nesses pontos de entrega voluntária. Às vezes até na própria loja que você comprou a lâmpada, eles recebem esse material e você pode devolver essa lâmpada. Também, não vai colocar a lâmpada de qualquer jeito lá na sua casa. Coloca num potinho lacrado para que não corra o risco dela cair no chão e espalhar um monte de contaminante na sua casa ou também quando você for descartar no local de descarte. Só para a gente finalizar aqui, né? Lembrando que eu falei, se você tem dúvida se o material é reciclável ou não, coloca no reciclável. E aí eu lembrei aqui da questão do isopor. O isopor, ele é um material reciclável, mas que em muitos locais não recicla. E aí, se você está, por exemplo, aqui na coleta seletiva da Conlurb, coloca no reciclável, porque pode ser que a cooperativa para a qual ele vá recolha esse material e encaminhe para a reciclagem. Aqui eu acho muito difícil, mas é melhor que a gente dê a chance que esse material vá para a reciclagem do que ele não vá. Mas, de novo, gente, a gente precisa, antes disso, repensar no material que a gente está utilizando. Então, se a gente já sabe que o material tem pouca chance de ir para a reciclagem, vamos evitá-lo, vamos repensá-lo, vamos reutilizá-lo antes da gente descartar. E essa foi a nossa oficina de separação de resíduos. Eu espero que eu tenha tirado pelo menos a maior parte das dúvidas de vocês. Vocês podem entrar em contato pela página do Livemundi, no nosso Instagram, da Carpe Projetos, para tirar qualquer dúvida que vocês ainda tenham. Mas também façam pesquisas, conversem com as pessoas. Vocês vão ver que esse mundo, uma vez que vocês estão neles, assim, é uma infinidade de informações. Eu não sei 100% de todos os materiais que são gerados também, se são recicláveis, se não são. Eu estou sempre fazendo pesquisa, porque sempre me fazem umas perguntas de algo que eu, às vezes, nunca usei, ou eu realmente não tinha parado para pensar nisso. Então, fica essa dica também da gente ser um pouquinho mais ativo, um pouquinho mais curioso, e buscar essas informações. Mas separem os resíduos de vocês, cuidem dos pedacinhos de terra que a gente está extraindo mesmo e não devolvam pneus. Se você pegou um vestido emprestado, devolva um vestido. É isso que eu tenho para falar para vocês.